Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas nesta noite. Nós estamos aqui para mais um culto de oração. Felizes porque com certeza Deus irá nos dar a sua presença, ministrará o nosso coração. Hoje não seria o meu dia, seria o dia do pastor Edivaldo, porém ele está impossibilitado por causa do óculos, que está sem, mas está providenciando. Então hoje nós iremos ministrar a sequência de estudos que temos feito às terças-feiras com o tema central Vencendo as Crises, né? Em plena pandemia, nós estamos recebendo reforço espiritual sobre a palavra de Deus para passarmos esses dias com a presença do seu Espírito Santo. A primeira temática foi sobre todas as coisas cooperam para o nosso bem. A segunda foi na terça-feira passada com o nosso irmão Jonas, como lidar com a adversidade. E hoje será como lidar com a prosperidade. O texto base está em Gênesis capítulo 41, ok? Todos os 49 versículos que tratam sobre a vida de José, em continuidade à lição temática da semana passada. Mas então nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus para que nós possamos sentir a sua presença durante essa ministração, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Amém? Deus eterno, Deus bondoso, Deus atencioso, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a tua presença, a tua graça. Desde já, Senhor, nós queremos orar para que o Senhor nos dê um momento aqui maravilhoso com a tua unção, com a tua presença, com o teu favor, que nada nos falte, Senhor, mas principalmente, ó Deus, a tua unção e o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações. Visita cada família no seu lar, na sua casa, que o Senhor possa, ó Deus, ter um encontro maravilhoso conosco, nós possamos te sentir verdadeiramente ministrando ao nosso coração através da palavra desta noite. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, abençoa a minha família toda. Nós estamos atravessando aí, Senhor, um momento difícil com a questão da nossa irmã Noêmia, que tem estado muito enferma. Senhor, o Denilson, a Leda, ó Deus, irmão João, a Marcinha, entregamos nas tuas mãos essa família para que o Senhor abençoe, meu Deus, com toda sorte de bênçãos. Seja com cada um, Pai. Toma nas tuas mãos, fortalece, conforta e opera segundo a tua vontade. Ó Deus, esteja conosco nesta manhã. Nós oramos e rendemos ações de graças ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, sentindo meu coração de nós louvarmos a Deus com hinos do cantor cristão. Me bateu uma saudade muito grande, né? Então, se você puder cantar com a gente, Santo, 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 é o hino do número 3, se não estou enganado, do cantor cristão. Amém? Aleluia. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Aleluia. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos,
firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Glórias a Deus. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso, perfeito. Que coisa linda adorar ao Senhor com este hino, né? Santo, santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Aleluia, Jesus. És um só Deus, supremo Criador. Aleluia. Lindo, né, irmãs? Irmãos queridos, muito lindo esse hino, né? Bateu aquela saudade, né, de quando, há um tempo atrás, nós costumávamos muito cantar os hinos do cantor cristão, lindos demais, né? Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia. Como lidar com a adversidade? Hoje nós vamos passar também, de novo, né, pela vida de José. Na semana passada o nosso irmão Jonas falou bastante sobre ele e a gente vai aprender com essa temática o que se deve fazer para viver na prosperidade. Quais são as dicas que José, através da vida dele, deixou para nós. Entendemos que antes de se tornar um homem próspero, José passou um deserto muito grande, um sofrimento muito grande, e ele foi fiel naquilo que ele atravessou, porque ele tinha o temor do Senhor, ele tinha sido muito bem instruído pelo seu pai. Conseguindo aí sobreviver, Deus permitiu que ele passasse por dias de prosperidade. Então você abre aí, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 41, e vamos ler a partir do verso 38, né? Seria todo o capítulo, mas como são 49 versículos, ficaríamos aqui lendo por muito tempo, eu vou me deter a partir do verso 38. Diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto. Aí ele está dizendo a respeito dos sonhos, né, que Faraó teve, e que Deus deu a José toda a revelação, todo o entendimento acerca do sonho. E ele disse assim: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há
tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Verso 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão, que tinha, né? E o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, porque o primeiro era dele, né? E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse de novo o Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e José saiu da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então agora José começa, né, a governar sobre toda a casa do Egito. Interessante que por conta de todo esse sofrimento que ele atravessou, nós vamos entender que havia um plano. Desde a primeira mensagem, né, quando nós começamos, a gente entendeu que Deus usa as lutas que a gente passa para nos tornar mais fortes e conhecedores dos propósitos dele para com a nossa vida. Não tem outro caminho. O caminho é esse, é o sofrimento. São as lutas, as provações. A vida de José dos 17 aos 39 foi predominantemente caracterizada por adversidade. A gente viu isso, né, na lição passada com o nosso irmão Jonas. Com aproximadamente 30 anos, houve uma dramática transformação nos eventos de sua vida. Ele foi arremessado a uma prosperidade instantânea, porque ele foi levado diante de Faraó para decifrar o sonho que tinha tirado o sono de Faraó. E ele esmiuçou, explicou, esboçou todos os detalhes, né? 7 anos de fartura, com as 7 vacas gordas, e depois 7 anos de sequidão, 7 vacas magras. Então, ele estava instruindo ali Faraó para que aproveitasse esses anos de fartura para um abastecimento maior, né? Uma economia para que ele pudesse conseguir sobreviver aos outros 7 anos de sequidão. Se há algo mais difícil de tratar do que a adversidade e o fracasso, é a prosperidade e o sucesso. E com isso, é com isso que a gente vai tratar hoje, né? Observamos cuidadosamente José com a perspectiva de entender como que ele lidou ali com o sucesso. Como foi que ele lidou com o sucesso, né? Primeiro, segundo no comando. Olha, não tem homem melhor para assumir esse tempo do que você, José. Eu, no trono, serei maior do que você. Depois de você, ninguém mais. Todos serão submissos a você. A gente acabou de ler sobre isso. Esta era uma posição de autoridade. Ele estava ali financeiramente e territorialmente de modo ilimitado. Todas as riquezas do Egito agora eram dele, né? Eram suas, de José. Observe que ele foi abandonado pelos irmãos, jogado no buraco, vendido para mercadores, tornou-se escravo, depois foi acusado injustamente, foi parar numa masmorra. Por todo esse processo que ele passou, eu acredito que ele jamais imaginaria que ele fosse chegar aonde ele chegou, né? Aonde ele está. E agora, por causa de uma bênção de Deus, né? Por causa de um propósito de Deus, ele chega ao governo, né? Sai da masmorra
para o governo do palácio. Em segundo, o anel. Faraó tira o anel do seu próprio dedo e coloca na mão de José. Usando-o, poderia fazer qualquer transação que ele quisesse. Observe que a autoridade pública agora de José era absoluta, não tinha limites. O anel possibilitava a José a autoridade para assinar documentos como se fosse o próprio rei. Olha onde José foi parar, né? Corrigindo que de vez em quando eu troco os nomes dos personagens. Perdão aí, irmãos. Terceiro, roupas de linho fino. Olha que interessante. Essas roupas também significavam prestígio e autoridade, prosperidade. Lá na masmorra, as roupas dele ficaram envelhecidas, rasgadas, né? Devido ao ambiente. Agora José estava vestindo roupas elegantes, roupas finas, de modo que ele significava para ele prestígio. Também um colar de ouro é um outro símbolo de autoridade que designava distinção e marca especial do favor real, do favor do rei. O rei colocou-o sobre todos, né? Não tinha nada que pudesse impedir que José tivesse ampla autoridade no comando de todo o Egito. Segundo carro, primeiro era de Faraó. Esta carruagem devia ser impressionante naquela época, né? Porque tudo que foi dado a José foi dado do melhor que tinham na época, chamando a atenção de todos os que viam. Certamente possuía todos os acessórios e luxos disponíveis naquela época. Interessante. Também um reconhecimento. Clamavam diante dele: inclinai-vos, ajoelhai-vos, né? Que poder e prestígio passear na rua com vestimentas reais e esplêndidas na segunda carruagem do Egito e ter o povo todo ajoelhado aos seus pés. Interessante, queridos, que, veja, tudo isso veio para José num momento em que ele, de fato, talvez não estivesse esperando que acontecesse. E aí a gente vai ler toda a palavra, né? Nós vamos observar que isto não mexeu com o caráter de José, que isto não trouxe para ele nenhuma soberba, nenhum orgulho, nenhuma vaidade, porque ele aprendeu, né, a lidar com as circunstâncias que outrora ele havia enfrentado, desde quando ele saiu da casa dos seus pais, até passar pelo calabouço, né, pelo poço profundo, depois ser vendido como escravo, depois ir passar na masmorra, toda essa humilhação, desprezo dos seus irmãos, nada disso afetou, no caso, o seu caráter, de modo que ele agora, tendo todo o Egito para ele, viesse a ser presunçoso, soberbo. A gente vai entender isto, né? Tem também a questão do poder. Sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Que influência, isto é, muitos homens almejavam e trabalharam até duramente para atingir aquele nível. Mas isso foi dado a José, é o auge, são as melhores possessões, recursos ilimitados, reconhecimento, poder. Lá estava José, ele agora tinha tudo isso. E por fim, um novo nome, né? Olha, você não se chamará mais José. Como você agora é da realeza, era comum que os da realeza, né, que o Egito colocasse nomes novos nas pessoas. E o seu nome agora será Zafenat-Paneia. Veja. E ele também não ganhou só o nome, não, tá? Nada foi deixado para trás, além dos símbolos de prosperidade já mencionados. Deus também prosperou e abençoou, dando a ele uma esposa, 2 filhos. Depois ele pôde se reconciliar com seus irmãos, reencontrar seu pai e trazer também sua família para morar no Egito. E todo sucesso na sua liderança, né? Porque ele comportou-se de maneira humilde, serena, e soube ser o melhor economista daquela época, né? Ele administrou muito bem os bens do Egito, toda aquela fartura, e quando vieram realmente os anos de sequidão, todo o Egito pôde servir aos outros países, né? Porque houve alguém
que soube lidar com aquelas circunstâncias, porque tinha caráter, porque tinha Deus no coração, tinha temor. Entenderam? Então, nesse primeiro capítulo, a gente observou todos os bens que se apoderaram de José, que fez dele, né, o homem mais importante do Egito abaixo de Faraó. E agora, no capítulo 2, nós vamos entender como que ele suportou toda essa prosperidade. Quais são os segredos? Há verdades básicas que necessitam ser constantemente mantidas em nossa mente para evitar que sejamos enlaçados e destruídos pelo engodo das riquezas. Há algumas coisas claras e básicas que não devemos fazer e outras que podemos e devemos fazer. Agir dentro desses princípios fará com que sejamos livres para usufruir e tratar corretamente a prosperidade dada por Deus para a glória do nome dele. Primeiro, vamos entender que a prosperidade não deve ser o principal tema da nossa vida. Olha só, José não colocou tudo isso acima do seu coração. Ele não deixou que isso enchesse seu coração de orgulho, né? Ele não ficou focado no poder, na autoridade que ele recebeu. Não há indicação bíblica de que ele procurasse poder. Este nunca foi o alvo de José. O objetivo dele era honrar o Senhor, tentar ser um servo fiel, não buscando prosperidade para si mesmo. Estou certo de que José estava mais espantado do que qualquer um pela maneira como que ele estava prosperando repentinamente, inesperadamente. A nossa meta precisa ser sempre a fidelidade ao Senhor. Quando nos depararmos, né, com coisas boas nos acontecendo, devemos baixar, né, a nossa guarda e acreditar que tem mão de Deus naquilo ali e o que nós precisamos fazer é administrar para a glória de Deus. Essa é a primeira lição que José nos dá. A segunda, não confiar na prosperidade. 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, assim, não confiar na riqueza, não confiar no dinheiro, não confiar na prosperidade, mas colocar sempre o Senhor acima de tudo. Quando a prosperidade chegar, agradecer a Deus, mas não colocar confiança nela. A prosperidade pode desaparecer tão repentinamente como surgiu. Muitos homens passaram do estado de milionários para o de devedores da noite para o dia. Por quê? Porque depositaram a confiança no dinheiro, na prosperidade. Se você coloca o Senhor acima, né, você sobreviverá com ou sem a riqueza. Porque a riqueza, ela não pode estar acentuada em nosso coração. Veja, terceira lição, não nos orgulharmos por sermos prósperos. E exatamente isso a gente viu em José. Gênesis 45, de 7 a 10, diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José está falando com seus irmãos quando houve aquele confronto, né? Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, teus rebanhos, teu gado e tudo quanto tens. José, ele não se irritou com seus irmãos, não se vingou, ele tinha toda a oportunidade. Agora eu estou no poder, agora eu vou massacrar quem me humilhou. Muitos têm essa mediocridade no pensamento. José, porém, não. Ele entendeu que tudo contribuiu para o seu bem, como diz lá
Romanos 8, 28, na nossa primeira temática, né? Aquilo ali foi providencial. Os irmãos de José, nada mais, nada menos, foram usados para uma circunstância na vida de José. Isso é lindo, irmãos. Mas para nós termos esta mentalidade, nós precisamos buscar maturidade no Senhor, para entender que realmente, de fato, tudo que nos acontece, acontece porque Deus permite. Ele quer, deseja ver o nosso crescimento. Aleluia! Como é que nós podemos ter orgulho de algo que veio diretamente do Senhor para nós? Qualquer habilidade, inteligência, oportunidade são resultados diretos da graça do Pai. Não é nosso, né? Qualquer habilidade, qualquer dom, qualquer coisa boa que você faça, seus talentos, você não é nada. É tudo dado por Deus. Então como é que a gente vai se orgulhar disso? Não podemos. É tudo por Deus. A Ele sim toda a glória, todo louvor. Louvado seja Deus. Uma compreensão e reflexão dessas verdades nos manterão humildes e dependentes do nosso Deus. Aleluia! Toda humildade é gratificante, porque se nós nos mostrarmos dependentes de Deus, teremos sempre dele o melhor para a nossa vida. Glória a Deus. Outra coisa, querido, não se sentir culpado por estar sendo próspero. Essa foi uma circunstância também na vida de José. Ele não se sentiu culpado porque agora ele era o cara mais poderoso do Egito. Exorta os ricos, é Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então não tem por que você se sentir culpado por algo que Deus te deu. Isto não significa que Deus lhe dá prosperidade para ser utilizada leviana e gananciosamente para si mesmo. Não, claro que não, né? De jeito nenhum. Ele a concede pela graça, para que você usufrua dela e também use para a sua glória, para ajudar outros, né? Em sua humildade, não exagere, se desculpe ou se sinta culpado. Não, cuidado. Ao lidar com a prosperidade, peça sabedoria a Deus. Aí a gente está se lembrando aqui de Salomão. Ele podia ter pedido a Deus, quando Deus disse para ele, Salomão, peça-me o que quiseres. E ele poderia ter pedido, olha, eu quero ser o cara mais rico da terra, né? E Deus poderia não voltar atrás da sua palavra e conceder-lhe riqueza, mas ele disse assim, Senhor, me dá sabedoria, é o que eu preciso, sabedoria para administrar tudo aquilo que eu tenho. E ele se tornou o cara mais rico e mais sábio para lidar com essa riqueza. Então é nisso que a gente precisa se deter, né? José também nos dá essa lição. Veja, em sua humildade não exagere, não se desculpe e nem se sinta culpado por ser uma pessoa próspera. Conhecemos pessoas que o Senhor tem prosperado, mas que não conseguem desfrutar dessas bênçãos por causa das suas hesitações, medos, temores. Seja quem Deus quer que você seja. Se Deus quer que você seja próspero, seja próspero. Porque não são suas essas riquezas, são do Senhor vindo diretamente para você. Aleluia! Por fim, né? Nós temos alguns pontos aqui que a gente precisa agir durante a prosperidade. Primeiro, devemos dar crédito e glória para Deus. E aí, eu me lembro do verso 41 de Gênesis, do capítulo 41, verso 52 de Gênesis, diz assim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Meu Deus, que versículo lindo. José abria a boca para falar uma coisa linda como essa, né? Na terra onde eu sofri, onde eu fui castigado, humilhado, Deus me fez próspero. Ou seja, dupla honra. Porque ele soube se posicionar diante de Deus. Gente, como que a gente precisa aprender com José? Né? Sofrer quieto, calado, sem murmurar, sem pôr a culpa no outro. Nós somos tendenciosos a, quando confrontados, pôr a culpa no outro. Ah, eu estou passando por isso porque fulano faz isso comigo, porque fulano fez isso comigo. Eu estou passando por isso porque fulano é que é culpado. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Olha, em nome de Jesus, assuma a sua luta. Viva a tua crise em paz. Deixa Deus te provar,
Porque através dessa luta, dessa prova, Deus tem algo para te ensinar, para te tornar mais forte, para prosperar você aí, ó, no seu deserto, na sua terra de aflição. Meu Deus. Aleluia. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Não foram vocês, meus irmãos, que me castigaram, me humilharam, me ignoraram, me maltrataram. Foi nada disso. Eu vejo Deus através desses atos de vocês. Isso é maturidade. Isso é entender o sobrenatural de Deus, meu Pai. Note a repetida ênfase de que o próprio Deus o enviara para o Egito. Durante toda a sua vida, José entendeu e reconheceu o domínio providencial do Senhor. Sabia que a prosperidade, a presença e a posição vinham claramente da mão do Pai Celestial para que seus propósitos soberanos se cumprissem. Deus olhou para José e disse assim, olha, eu vou colocar José lá no Egito, porque o que vai acontecer lá no futuro vai precisar de um homem segundo o coração dele. Então eu vou permitir que ele passe por determinadas demandas de sofrimento para chegar lá na frente e o exaltar, porque eu conheço o coração de José. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo ao dar nome a seu filho, o Senhor obteve a glória. José afirmou que escolheu este nome Efraim, próspero, frutífero, porque Deus fez ele próspero na terra da aflição. Ele reconhecia toda a soberania de Deus sobre a vida dele. Nada, José não era nada, ele sabia que ele não era nada, que tudo aquilo era a mão de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. O Senhor o elevou. Não era um vencedor por esforço próprio. José deu crédito, a quem de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que temos que fazer durante a prosperidade que Deus nos der é sermos fiéis naquilo, né? Fiéis despenseiros. Gênesis 41, 48, 53, 57 diz assim: E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar. Começaram a vir os 7 anos de fome em todas as terras. Abriu José todos os celeiros e os vendia aos egípcios. Durante os 7 anos que ele pôde governar com fidelidade, com honestidade, sendo um bom despenseiro, um bom administrador, o homem da confiança de Faraó, durante os 7 anos de fome, ele pôde ajudar todas as nações vizinhas, todos foram abastecidos, e melhor do que tudo isso ainda, ele pôde trazer a própria família dele para se abastecer, para desfrutar desses bens. Glória a Deus. José sabia que não era o proprietário de nada, mas meramente administrador dos bens de outro, a saber, o nosso Deus. Deus olhou para José e disse assim: tu és o meu homem de confiança. Aleluia. Tu és o meu homem de confiança. Glória a Deus. Ele conhecia a verdade do Salmo 24, verso 1. A um Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. José reconhecia que tudo era de Deus. Então ele era fiel em cuidar daquilo que não era dele, que era de Deus. Terceiro e último, outra característica que temos que ter durante a prosperidade que Deus nos dá, né? Terceiro, não é o último ainda, tem o quarto que é o último. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então a terceira característica é usar a prosperidade para ministrar outras pessoas. Porque aquilo que você tem não é seu. Deus confiou a você para ajudar outras pessoas. Olha que coisa mais linda. Aleluia.
Generosidade é uma qualidade que apraz a Deus. Sendo José um bom despenseiro do que lhe havia sido confiado, ele estava em posição de ser muito generoso àqueles que tinham necessidade. O Senhor o abençoara, então ele agora seria bênção para os outros. Enxergava-se como um canal. Veja, quando nós somos abençoados por Deus, por alguma coisa, se tivermos maturidade em entender que aquilo não é nosso, nós na mesma hora vamos perceber que precisamos ajudar outras pessoas para estarem em igualdade conosco. Eu me lembro do comportamento de Atos 2, da igreja. Quando ela estava na presença de Deus, quando ela estava fazendo debaixo daquela unção, daquele mover do Espírito, o sentimento que inundou aquela igreja foi de unidade, de igualdade. Então eles pegavam suas propriedades e eles as vendiam para repartir em propriedades iguais para que outras pessoas também pudessem ser abençoadas. Esse é um sentimento que ocorre com quem está na presença de Deus. É o lugar onde todos nós devemos estar. Então, quando a prosperidade nos vier, nós precisamos pensar em repartir com outras pessoas, ajudar outras pessoas. Por último, lembrar que esta prosperidade não durará para sempre, não vai durar, que a gente pode ficar sem ela quando Deus quiser tirar de nós, porque ela não é nossa, ela não é nossa. Gênesis 50:26 diz assim: morreu José, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9:27. José viveu muito mais do que a maioria de nós jamais viverá, 100 anos. Mas também morreu. Quando a morte chama, tudo fica para trás. Alguém já observou que nunca se viu um caminhão de mudanças junto do enterro da pessoa, quando ele é muito rico? Quando a pessoa morre, não leva nada. Ele vai apenas com a roupa do corpo, não é? Então, de que adianta você querer ser soberbo, egoísta, juntar muitas riquezas, e no fim não poder levar aquilo para você quando você vier a óbito, né? Seja fiel, seja generoso, segure levemente tudo que você possui, sabendo que você não vai ter aquilo para sempre. A morte é a grande niveladora. Aleluia. Em 1 Timóteo 6, verso 7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, assim, toda prosperidade é uma passagem na nossa vida. É um momento em que nós devemos aprender a lidar, entendendo com certeza, veja bem, que toda glória é de Deus, toda prosperidade vem de Deus. Nós temos que ser fiéis no uso, na administração, administrando também, repartindo aos outros e entendendo que não vai durar para sempre. Amém? Essa é a palavra ministrada ao nosso coração nesta noite. Gostaria muito que você pudesse receber bem no fundo do seu coração e entender, que todo o deserto, toda a luta, toda a afronta, toda a aflição, tudo aquilo que a gente passa é de fato providencial para o nosso bem, para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E quando a prosperidade bater a sua porta, em nome de Jesus, você terá José como referência para se posicionar exatamente como ele. Amém? E para encerrar, eu trouxe aqui também de novo um hino da harpa, do cantor cristão. Maravilhas divinas. Aleluia. Tem também a ver com a nossa lição. Gostaria que você cantasse junto comigo. É o 7 do cantor cristão. Se você tiver aí a oportunidade de pegar o seu celular, procurar essa música, 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Cante comigo também. Em nome de Jesus, vamos louvar a Deus, porque com certeza é uma letra linda. Louvado seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Amém?
Ao Deus de amor e de imensa bondade, por voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. O céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém? Eu quero orar nesse momento para Deus abençoar a sua vida, encher seu coração de graça, de sabedoria, de unção e pedir que o Espírito Santo possa, de fato, ajudá-lo, né, nessa dificuldade, na compreensão dessa palavra nesta noite. Paizinho querido, eu te louvo, bendigo o teu nome por todas as coisas que o Senhor nos tem feito cada dia. E entendemos, Senhor, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E como José nos deixou essa lição maravilhosa a respeito da prosperidade, nós possamos de fato entender, Senhor, que às vezes precisamos passar por deserto, por situações difíceis, de profundo fracasso aparente, para entender que lá na frente o que o Senhor tem para nós vai valer a pena, Senhor. Mesmo nos momentos de crise, de pandemia, de isolamento, o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu oro, Senhor, mais uma vez por essas famílias que estão nos assistindo. Oh Deus, oro por esses corações. Pai querido, que o Senhor alcance todos aqueles que desejas com esta maravilha de palavra, com este culto nesta noite. Através dessa oração, o Senhor possa edificar, consolar, confortar, e que teu Espírito Santo complete, Pai, aquilo que ficou faltando na individualidade de cada irmão, de cada irmã. Muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Eu oro e agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Amém. Deus abençoe.